Bom dia. Bom dia, estudantes. Alguém pode me dizer qual é o significado da palavra estudante? Hein? Estudante é aquele que o quê? Ah, que estuda, muito bem. E é o caso de vocês? Então, quem falou não, porque não é estudante. Está tudo bem com vocês? Mais ou menos. Já se movimentaram muito hoje, descansaram bastante, né? Fazia tempo que a gente não se encontrava, então que bom revê-los. E nesse momento está todo mundo parado agora, né? Não? Ué, não está todo mundo sentado aí? Temos alunos na sala 8, equipe. Olá, bom dia. Tudo bem? Também estão todos parados. Então, vamos fazer uma pergunta para vocês, já que estamos todos parados. Qual é a energia cinética de vocês nesse momento? É zero? Está todo mundo em repouso, né? Então, vamos aqui o slide, relembrar isso. A energia cinética, que estou denotando aí por AC de um corpo que tem massa M e velocidade V é dado por essa equação, né? É a metade da massa vezes a velocidade ao quadrado. E aí, só lembrando que quando essa massa é medida em quilogramas, a velocidade metro por segundo, a unidade da energia cinética é o joule. Não, você não está enganado, você não veio para a aula de física, você está numa aula de cálculo mesmo, tá? Só estamos recordando isso aí. Mas a gente vai pegar essa equação da física, mas olhar ela do ponto de vista da matemática. Pergunto para vocês, quantas grandezas a gente tem envolvidas aí nessa equação? Quantas? 3. Que são a massa, a velocidade e a energia cinética. Quem depende de quem? A energia depende da massa e da velocidade, né? Então, a gente tem 3 grandezas envolvidas, uma delas está dependendo das outras 2. Então, a gente pode dizer que essa expressão que dá a energia cinética, ela é uma função de 2 variáveis reais, né? Que são as funções que a gente está estudando. Então, quem é que a gente tem como variável de entrada, variáveis independentes na equação? A massa e a velocidade. Independente por quê? Elas podem assumir qualquer valor, né? Dentro do contexto, né? E entra aqui, então, a massa e a velocidade. Então, elas são as variáveis independentes no processo. Aqui a gente tem a função, seria a maquininha, né, que vai fazer a conta. Então, o que vai fazer para produzir a energia cinética, para dar a expressão? Faz essa conta aqui, e aí, como variável de saída, a gente tem a energia cinética, que a gente diz que é variável dependente. Por quê? Ela não pode assumir qualquer valor, ela depende dos valores que vão ser atribuídos para a massa e para a velocidade, tá? Então, a gente pode dizer assim, olha, a energia cinética ela é uma função das variáveis m e v, porque o valor depende dessas 2 variáveis. E como é que é dado esse valor? Por meio dessa expressão aqui, tá? Então, se é uma função de 2 variáveis reais, o gráfico dessa função vai ser o quê? Um feriado não afeta a memória de vocês, não, né? Um feriado prolongado. Gráfico de funções de 2 variáveis é o quê? Uma superfície, tá? Então, o gráfico da energia cinética vai ser uma superfície, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Como que é o gráfico, tá? Dessa expressão, dessa energia. Vamos ver aqui o slide. Tá? Aqui, então, olha só, a expressão que a gente colocou não, que é da energia cinética, que ela é uma função da massa e da velocidade, é meio
da massa V ao quadrado, tá? Então, aqui, ó, a variável que a gente costuma, em matemática, chamar x e y, né? E aqui vai ser a energia cinética, vai ser o Z, tá? Então, a gente vai representar assim, é uma superfície que a gente representa aqui no espaço. No eixo do x, a gente vai colocar a massa, aqui no eixo do x. No eixo do y, vamos colocar a velocidade, aqui no y vão estar a velocidade. E aqui no eixo do z, tá, a variável independente, que vai ser a energia. Ah, então, assim que está representado o gráfico. Então, voltando aqui para o slide. Tá, então, esse gráfico aqui feito pelo GeoGebra, aqui em vermelho, não sei se está dando para ver, é o eixo do x, esse gráfico aqui, tá, em vermelho o eixo do x, que é onde estão os valores que a gente está atribuindo para a massa. Aqui em verde está o eixo do y, com os valores que se atribuem para a velocidade, tá, e no azul o eixo do z, que é a energia. Tá? Então, eu coloquei só a parte positiva no eixo do x, a massa, assumindo apenas valores positivos. Tá? E claro, acho que está claro para todo mundo que aqui a velocidade como um valor escalar, certo? Então, voltemos aqui. Então, olha só, vamos ver se vocês estão bons de cálculo. Tem, então, essa função, e aí eu quero saber qual é a energia cinética de um corpo que tem massa 3 kg e velocidade 4 metros por segundo. É só jogar lá na função, né? Matematicamente, a gente está perguntando qual é a imagem dessa função no ponto 3, 4, certo? É só você substituir lá e efetuar essas continhas. Então, isso dá 24 joules. Então, 24 joules é a energia cinética de um corpo que tem 3 kg de massa e velocidade 4 metros por segundo. Ok? Tranquilo isso aí, gente? Posso colocar uma questão dessa na nossa próxima prova? Tá. Agora, olha só. Quero calcular a energia cinética no ponto M4. Ou seja, agora eu vou pegar a velocidade e fixar em 4. Vamos supor que eu tenho que fazer uma experiência, aí eu pego diversos corpos que têm massa diferente, mas todos estão com a mesma velocidade. Tá? Aí, quanto vai dar isso aí? Bom, eu vou lá na expressão que dá energia cinética, que eu tenho que fazer lá? Substituir a velocidade por 4, certo? Então, a expressão vai ficar agora 8m, tá? Então, nesse momento que eu peguei e fixei, eu tinha uma função de 2 variáveis, mas eu fixei uma das variáveis, atribuí um valor, tá? Ela deixa de ser uma função de 2 variáveis, e eu passo a ter uma função agora só de uma variável, tá? A velocidade está fixa, e agora ficou dependendo só do valor, que a massa é que está variando, né? Matematicamente, o que a gente está fazendo quando fixa o valor da velocidade? Tá? Então, eu estou pegando, olha, lembra que aí a gente tem a superfície aqui, que é o gráfico, que eu não vou saber desenhar aquilo lá, né? Mas supor que tem aqui a superfície que representa a energia cinética, e a gente fixou a velocidade, é o eixo, aqui no eixo Y. Então, a gente pegou um valor fixo aqui, que foi 4, não foi? Esqueci lá. Foi 4 a velocidade. Então, fixou bem aqui, olha. Então, eu estou pegando um V igual a 4. Então, na hora que eu fixo isso aqui, V igual a 4, lembra que a gente é um plano, não é, gente? Lembra disso? Equação y igual a um y0. O que é isso aqui? É um plano, certo? Um plano paralelo
ao plano XZ. Tá? Recordam disso? Então, na hora que eu estou pegando e fixando isso aqui, eu estou dizendo, olha, o V é igual a 4. Então, eu estou pegando os pontos agora do R3, estou pegando todos os pontos X, Y, Z, no caso aqui é M, V e o E, tá? Para os quais eles, ao mesmo tempo, estão na superfície. Se estão na superfície, é porque esse E ele é igual, o Z aqui, vou colocar o Z. O Z, ele é a energia cinética nesse ponto, está na superfície, tá? Só que eu fixei aqui o V igual a 4. Então, eu estou dizendo que o V é 4, tá? Então, aqui eu tenho superfície. E aqui eu tenho um plano, tá? Então, o que eu estou fazendo é a interseção da superfície com o plano. Esse plano vai cortar essa superfície num ponto aqui, tá? Então, eu deixo de ter uma equação, uma função de duas variáveis, fiquei com uma função de uma só variável. E o gráfico dela, então, vai ser esse traço. Lembra que a gente falou em aulas passadas? Traço de uma superfície no plano, quando você faz a interseção da superfície com o plano. Então, na hora que a gente pegou e foi lá e disse, olha, agora eu vou considerar sempre que a velocidade é 4, a gente está fazendo interseção dessa superfície com o plano V igual a 4, que no caso é Y igual a 4. Então, vamos lá no gráfico da superfície enxergar o que é isso aqui. Então, a gente aqui a superfície, deixa eu ver qual é a melhor posição. E aí, a gente pega agora, no eixo do Y, a gente vai fixar, Y, lembra, está representando a velocidade. Está aqui esse plano, Y igual a 4. E aí, a gente tem a interseção dessas duas superfícies aqui. Tá? Que é essa parte aqui. É o traço da superfície no plano. Vou tirar aqui a superfície para a gente enxergar só o traço, tá, gente? Deixou de ser, então, eu deixei de enxergar isso como uma função de uma só variável. No caso, é até uma reta aí, tá? Essa equação. Essa reta vai até ali embaixo, não sei porque ele começou ali em cima. A particularidade é que ela está em cima desse plano aqui. No caso, V igual a 4, Y igual a um Y0 particular, tá? Gente, claro ou ficou alguma dúvida aí? Tinha uma função de duas variáveis, fixei uma delas. Geometricamente, o que eu estou fazendo? Estou fazendo a interseção da superfície com um plano. No caso aqui é um plano paralelo ao plano YZ. Peguei e fixei um valor para Y. Deixei de ter uma função de duas variáveis, agora é uma função de uma só variável. Então, olha só, agora eu vou dizer assim, a energia cinética de um corpo que tem massa m, e aí eu vou dizer, mas a velocidade dele é de 4 kg, tá? Eu fixei. Aí eu posso definir uma nova função. Vou definir agora uma nova função que vai ser esta aqui, que eu tinha original, só que está fixado esse valor aqui, tá? Então, eu vou chamar essa nova função de g. Tá? G agora é uma função só de m. Mas quem é essa função? É a energia cinética, tá? Em que a velocidade está sendo igual a 4. Então, olha a regra da nova função que eu criei. G igual a 8m, né? Que é uma reta, né? Isso aqui. Por isso que a gente viu lá no gráfico, dá exatamente uma reta. Só que essa reta está em cima daquele plano V igual a 4. Tá? Então, agora, G para mim é uma função de uma só variável. Quem é que está como variável de entrada? Apenas a massa, certo? O que a G vai fazer? Qual é a regra dela? Para ela apresentar a variável de saída. Ela vai simplesmente multiplicar esse G por 8, certo? Tá ou não está claro isso para vocês? E aí, então, quem vai ser a variável de saída? É a G de M, mas só que lembrando que esse G de M representa quem?
Representa quem, gente? A energia cinética de um corpo que tem massa m e que tem que velocidade? 4 metros por segundo. A gente fixou a velocidade, tá? E ela é o traço do gráfico da energia cinética com o plano y igual a 4. Ok? Então, tá. Pergunto para vocês aqui. Está aí a nova função, que agora é função de uma só variável. Quanto vale g de 3? Não dorme. Quanto vale g de 3? Que a gente é só ir lá e substituir, certo? Mas esse 24 joules, que é a unidade, lembra que ele está representando o quê? A energia cinética de um corpo que agora tem massa de 3 kg, mas que está com velocidade de quanto? De 4. A gente fixou lá em 4, certo? Quanto é G de 10? 80, né? Vou multiplicar lá, mas esse 80 joules está representando o quê? A energia cinética de um corpo que tem 10 kg de massa, mas a velocidade está quanto? 4, a gente fixou, certo? Simples assim. Agora eu quero fazer, já tenho aqui, G é uma função de uma só variável. Qual é a regra dela? 8m. Aí pergunto, qual é a taxa de variação da energia cinética em relação à massa m no ponto 34? É quanto? 3, 2? Qual é a taxa de variação da energia cinética? Estão divergindo aqui na resposta? Não? Desculpa, quanto é que vocês estão dizendo? 8. 8 quem? E as unidades disso? Vamos só entender exatamente o que a gente está perguntando com isso. Agora, G é uma função de uma só variável. Então, lembra do cálculo 1? Tem uma função, suponha que y é uma função de x. Só. Tá? Então, y depende só de uma variável de entrada. O gráfico dela é uma curva plana. Então, no eixo variável independente, que é o eixo do x, aqui no y tem variável dependente. E aí, vamos supor que seja assim o gráfico dessa função, tá? Então, se eu pegar aqui um ponto A, é claro que aí eu vou ter a imagem de A pela essa função f, certo? Vai estar aqui, que é um ponto do gráfico. Aí eu faço uma variação aqui, vamos supor que eu vou aumentar. Eu passo de um ponto A para um ponto, pegar aqui um ponto inicial x1, que é A, e eu passo para um ponto x2, que foi um acréscimo que eu fiz aqui. Eu peguei A e somei com algum valor aqui, H não nulo. Então, eu fiz um acréscimo aqui, portanto, eu fiz uma variação no x, tá? Então, olha só, eu também vou ter a imagem desse novo valor pela função x2. O valor do x2 pela função f. Aí eu tenho um f de x2, tá? Então, aqui o x sofreu uma variação, passou de um valor inicial x1 para um valor final x2. Então, a gente diz que ele sofreu um acréscimo que eu vou chamar de ΔX. Quanto é esse ΔX? O valor final menos o valor inicial, que está sendo o H, certo? Mas como o y ele é função de x, então se o x varia, o y também varia, certo? Ele teve uma variação correspondente que vou chamar aqui de ΔY. Quando a gente diz varia, pode ser que essa variação seja nula, certo? Mas eu quero medir. Eu tenho que ter uma ferramenta para medir, saber se houve variação, se foi nula. E esse ΔY aqui vai ser quem? Também é o valor final menos o valor inicial f de x2 menos o f de x1, tá? E aí a gente define que a taxa média da variação
Estou revisando o cálculo 1, gente. Taxa média da variação de y por unidade de variação em x, nesse intervalo aqui, que vai de x1 para x2, como quociente aí das duas variações, ΔY sobre ΔX. Certo? Só que ΔY é o valor final, menos o valor inicial. Então, é o F de x2. Mas quem é x2 mesmo, gente? É o A mais o H. Menos o valor inicial, que é o x1, que era o valor A, menos o F de A, dividido pelo ΔX, que é o H. Tá? Isso a gente chama de taxa média, tá? Da variação da função. Então, vamos supor que esse acréscimo aqui foi de 3. Quando o x sofreu essa variação de 3, vamos supor que isso aqui tenha sofrido uma variação de 15 unidades. Então, a nossa taxa média lá vai dar 15 dividido por 3 vai dar 5. O que isso significa? Acho que vocês não vão falar, mas pensem aí o que isso significa. Que nesse intervalo aqui, que a gente está considerando, para cada uma unidade de variação em x, o y está variando em média 5 unidades, certo? A gente fala em média porque vai que o gráfico dessa função tem um comportamento aqui bem estranho. Na taxa média, a gente está considerando o quê? Que pensando como se isso aqui fosse uma reta. Tá? A gente adora trabalhar com reta, com equação linear, que quando eu falo a gente, é a matemática, tá, gente? Os cálculos são bem mais simples. Taxa média está pensando que ali o gráfico dessa equação é uma reta. Mas não é verdade, nem sempre é uma reta, certo? Então, surge a ideia de taxa, que é aquilo que a gente está perguntando. Taxa instantânea. Agora eu quero saber o seguinte, exatamente se eu olhar só aqui nesse ponto, exatamente nesse ponto, como é que está variando a função? Quer dizer, a mesma pergunta, por unidade de variação. Se o x variar uma unidade, de quanto está variando o y? Tá? Isso é a taxa. Então, vem a taxa instantânea de variação da função. E essa taxa, que a gente chama ou só taxa, quando falar só taxa, está falando de taxa de variação instantânea, ela é no ponto agora. Né? E aí é aquela ideia que vocês já sabem. Ó, eu quero saber só num ponto. Mas, gente, não sei calcular se só tiver um ponto, só sabemos calcular se tiver 2 pontos. E aí, qual é a ideia? É tentar aproximar esse ponto final o mais possível do ponto inicial, para continuar trabalhando com 2 pontos. Né? Porque a ideia, o gráfico não é uma reta, mas se esse valor, esse intervalo que eu estou considerando aqui, vamos supor que o gráfico faz isso aqui. Mas para um intervalo muito pequeno, o gráfico tende a ficar próximo da reta, certo? Então, a gente tem a taxa instantânea como sendo o limite da taxa média. Vou continuar aqui com o amarelo. De f de A mais H, menos o f de A sobre o H. Quando, quem é que eu quero fazer? Eu quero que o ponto final se aproxime do ponto inicial. Então, o que é que eu vou diminuir? Essa variação aqui, que é o H. Então, quando o H tende para 0. Tá? Mas é claro que vocês conhecem quem é esse limite aqui. Esse limite aí quem é? É a derivada, né? A derivada da função f no ponto que eu estou considerando, que é o f' de A. Então, isso aqui é definido como a derivada da função no ponto. Tá? Então, a derivada ela vai dar a taxa de variação instantânea da função, derivada da função no ponto. Né? Ela vai dizer exatamente aqui, ó, você está no ponto. Se a variável independente, que é o x, variar uma unidade, de quanto vai estar variando o y? A unidade de variação de y por unidade de variação em x. Tá? Então, quando a gente perguntou lá, voltando aqui no slide, por favor, qual é a taxa média de variação da energia cinética em relação a m no ponto 3,4?
Tá? Então, falamos de taxa média. Mas aí, olha, o G, ele é uma função agora de uma só variável. Vamos olhar, primeiro vamos olhar lá para a energia cinética, que era uma função de duas variáveis. Então, a gente tinha aqui o M, tem a velocidade, tomamos um ponto aqui 3 e 4. Está aqui nesse ponto, e aí tem a imagem desse ponto aqui, certo? Acho que deu 24, não foi a energia cinética, tá? Tem o valor correspondente. Aí, se perguntando, agora, tá? A gente vai variar, está aqui neste ponto e a gente quer saber como é que vai variar essa energia cinética se você variar uma unidade aqui nesse ponto. Mas vou variar para onde, gente? Que agora eu não estou numa reta, né? Quantas opções que eu tenho de variar aqui uma unidade? Só duas, está sendo... Mas eu não poderia vir para cá uma unidade? Eu poderia vir para cá uma unidade? Eu posso vir para cá uma unidade? Tem infinita. Mas, por enquanto, né, vamos ficar só com as duas do colega lá, tá? Então, bom, eu posso variar na direção do eixo X, que está representando a massa aqui, ou eu posso fazer essa variação na direção do eixo Y, mas depois a gente vai ver as outras opções de variação, tá? Então, quando a gente está perguntando aqui, vamos ver aqui o slide. Em relação à massa, então, o que a gente está dizendo com isso? Olha só, eu vou olhar que a velocidade vai ficar fixa e eu estou variando só a massa, tá? Então, eu posso trabalhar com a função G, que é a função em que a variável, para mim, é a massa, tá? E a velocidade lá está fixa. Então, quando a gente falou qual é a taxa de variação da energia cinética em relação à massa, significa é a massa que vai variar uma unidade, tá? E a velocidade está fixa. Então, eu vou usar essa função G aqui. Como é que eu calculo a taxa de variação instantânea nessa função G aqui? Num ponto. É a derivada, certo? É isso aqui, ó. Taxa de variação, função de uma variável. Taxa de variação no ponto é a derivada da função no ponto, certo? Então, basta simplesmente eu calcular a derivada da função G. E nós sabemos calcular a derivada dessa função? Sabemos. Quanto dá, gente? Agora eu estou meio em dúvida se vocês sabem mesmo. 8, que é uma constante. Aí depois eu vou aplicar no ponto que eu estou querendo, certo? Mas como ela é uma constante, deixa eu pular aqui que eu já falei isso, tá? Então, eu derivo a derivada da função no ponto dá 8, e aí eu aplico no valor. Lembra qual é o valor que eu tenho que aplicar ali? Que ela é constante, mas... Eu falei no ponto 3, 4, certo? Mas o 3 está representando a massa, então é no 3 que eu vou aplicar agora, tá? Então, eu vou calcular o G' no 3, tá? Como ela é uma constante, a derivada é uma função constante, o valor é o mesmo, tá? E aí é sempre bom agora você lembrar das unidades, gente, olha, é a taxa aqui, né? Então, a gente está calculando da função ΔG sobre ΔM, porque a gente está calculando a variação da energia em relação à massa, certo? Só para a gente destacar as unidades que a gente tem que usar nessa taxa de variação. Energia cinética é joule e a massa, quilogramas, tá? Então, essa vai ser a unidade que a gente vai usar lá na taxa de variação. 8 joules por quilograma. Significa que, se você estiver nesse ponto aqui, mantendo a velocidade fixa e variando uma unidade na massa, a energia cinética vai aumentar, né? 8. Aí mudou, é pontual, gente, mudou o ponto, já é um outro valor. Já tem que aplicar a derivada no novo ponto, tá? Ok? Bom, agora, voltando para a energia cinética, agora eu quero fazer o seguinte. Agora eu quero fixar a massa. Tá? Agora, vamos supor que a minha experiência eu vou pegar vários objetos que têm a mesma massa e colocar apenas com a velocidade variando. Tá? Fixei a massa, deixou de ser uma função de duas variáveis. Então, agora é isso aqui, ó.
geometricamente, o que a gente está fazendo? Então, eu tenho aqui a superfície, que representa o gráfico da função, tá? E agora eu estou fixando a massa, então eu peguei m igual a 3, tá? M está aqui no eixo do x. M igual a 3 vai representar o que aqui graficamente, gente? É um plano, tá? Você vai dizer, vai aqui, só porque eu estou colocando M, não vai se confundir por causa disso. É x igual a 3. Aqui no 3, você tem um plano. Esse plano aqui, ele vai seccionar essa superfície aqui, tá? E aí passa a ser uma curva, tá? Uma curva que eu tenho que estar exatamente em cima desse plano. Então, eu passo a ter também, olha só, qual é, slide, por favor, qual é a energia cinética quando o M está fixado em 3. Vem bem aqui na expressão, substitui M por 3. Aí, olha aqui. Agora, eu tenho uma função somente da variável V, certo? Uma função de uma variável só, tá? Graficamente, o que a gente está fazendo? Está fazendo a interseção da superfície com um plano. Tá? O traço da superfície no plano. Então, não é mais uma função de duas variáveis. Eu agora vou enxergar como uma só. Vamos ver aqui graficamente. Então, eu tenho aqui a superfície, tá? Que é o gráfico da energia cinética. E agora, vamos pegar um plano x igual a 3, tá? Paralelo ao plano YZ, tá? Estão vendo aqui o plano? Ele seccionou a superfície, certo? E essa aqui é a curva de intersecção, que no caso aqui é uma parábola. Vou tirar a superfície para a gente enxergar aqui a curva. Cadê a curva? Desapareceu. Tá? E aí eu tenho aqui uma parábola, só que a particularidade é que ela está em cima desse plano aí. Ok? Então, eu posso aplicar nessa curva tudo o que eu aprendi em cálculo 1 para funções de uma variável. Inclusive, calcular a taxa de variação dela. Tá? Então, olha só. Tinha uma função de duas variáveis. Agora, eu fixei uma delas. Então, eu posso definir uma nova função. Essa nova função vai ser assim. Ela vai depender só de V. Tá? É aquela expressão que eu tinha lá. Só que eu vou dizer, ela é a energia cinética de um corpo que está com a massa igual a 3 kg, tá? E velocidade V. Então, ela é uma função agora só de uma variável. Veja aqui, olha, gente, que é como se tivesse z igual a y ao quadrado, tá? Parábola, como a gente viu lá. Então, agora eu tenho uma função de uma só variável. Como variável de entrada, eu tenho só a velocidade. A regra da função é simplesmente pegar a variável de entrada, ela vai ao quadrado e multiplicar por 1,5. E como variável de saída, agora eu vou ter o h de v. Mas lembrando que esse h de v representa a energia cinética de um corpo que está com massa fixado em 3. Ok? Então, está aí uma função de uma só variável. Todos nós sabemos trabalhar muito bem com uma função de uma só variável. Quando eu digo muito bem, sabemos calcular derivada, sabemos calcular integral, sabemos calcular limite, taxa de variação e tudo mais que precisar. E muito bem, certo? Muito bom. Então, só me diga, eu vou pedir pouco agora, só quanto vale h de 4? É só aplicar a regra lá, certo? Já tínhamos, inclusive, calculado, né? Dá 24 joules, mas esses 24 joules representam o quê? Que está com 3 kg de massa, tem 3 kg de massa e que a velocidade está 4, tá? Não esqueçamos que ele representa que a gente fixou uma variável.
H de 10, vou lá na velocidade, substituo V por 10, faço as continhas, dá 150 joules, mas não esqueçamos que esse 150 representa a energia cinética de um corpo que tem 3 kg de massa. Foi fixada uma variável. E agora a pergunta mais difícil de hoje, qual é a taxa de variação da energia cinética em relação à velocidade? Eu apaguei, né? Naquele ponto lá, mesmo ponto. Então, a mesma situação anterior, né? A gente estava aqui no ponto 3, 4. Antes a gente analisou o que acontece, como varia a energia cinética se a gente fixa aqui e varia aqui. Tá? Agora o que a gente está dizendo, cadê o slide, como é que pergunta lá? Em relação à velocidade, quer dizer, a velocidade é que vai variar. Então, agora o x está fixo, mas você varia aqui a velocidade, tá? Mas então é aquela função h, que só depende da velocidade, certo? Porque vou pegar aquela função e derivar a função, certo? E qual é a derivada de h, gente? Que vocês falaram que sabem calcular. 3, aí o v, né? Que lá continua lá. E aí, depois que eu derivar, pronto, derivei 3v, aí eu vou aplicar no ponto, né? Lembra que lá é a velocidade. No ponto, onde é que está a velocidade? Velocidade é a segunda coordenada, certo? É o v. Eu vou aplicar no ponto. Tá? E aí, também dá 12. Aí, quais são as unidades agora? Lembra que a gente está calculando taxa de variação. Só você sempre atentar. A gente está calculando taxa de variação da energia cinética, que é o ΔH, por unidade de variação na velocidade. Unidade que a gente usou aqui é a energia cinética, joule. Unidade que a gente está usando para velocidade? Metros por segundo, tá? Então, a gente encontrou o valor de 12, né? Significa que, neste ponto, é pontual, você estando neste ponto, mantendo a massa do corpo fixa e variando aqui uma unidade na velocidade, a energia cinética vai variar em 12 joules, certo? Pontual, mudou o ponto já, tem que calcular de novo a derivada na função no ponto. Ok, gente? Então, olha, na aula de hoje, a gente vai estudar as derivadas parciais, certo? Que é exatamente isso que a gente fez para a energia. Olha, estão chegando na hora certa. É isso que a gente fez para a energia cinética, né? O que são as derivadas parciais? Quando você tem funções de duas variáveis, que você fixa uma delas, e aí fica com uma função de uma só variável. Calcular a derivada dessa função, que ficou só de uma variável, é isso que a gente chama de derivadas parciais. Simples assim, certo? Então, a gente vai só generalizar essa ideia que a gente fez aqui para um caso particular. Só que antes eu quero fazer uma revisão de cálculo 1 com vocês. Posso fazer, gente, uma revisão? Básico, básico, básico. Depois de ter feito já uma avaliação, mas tudo bem, nunca é tarde. Estou dizendo, g de x é igual a 3. Função de quantas variáveis? Quantas variáveis tem a função lá? Só uma, tá? Que a gente está chamando de x. Eu quero saber de vocês aqui, então, qual é a derivada da função g? Vocês têm certeza? Todo mundo concorda aqui? Muito bem. Exatamente, né? A gente aprendeu uma regra derivada da constante, função constante é 0. Agora, a regra g de x é igual a a. Qual é a derivada da função g? Pessoal da
Da esquerda diz que é 0, o pessoal da direita, da minha esquerda, também concorda? 0. Muito bem. Olha só quem é a variável x. Então, isso está aqui, a é constante. G de x é igual a y. Qual é a derivada da função g? Eles falaram que é 0. Muito bem. Ah, tá. Então, tá. Está ótimo. G de x é cosseno de 2x mais 2. Qual é a derivada dessa função? Seno, mas não falaram menos seno. A derivada do cosseno é menos seno. Menos seno de 2x mais 2, né? Aí a gente lembra que tem que aplicar a regra da cadeia, tá? Porque é uma função composta. Derivamos aqui que vai dar 2, né? Aí eu vou colocar aqui na frente. Ok, muito bem, gente. Derivada dessa função. De 2x. E aplicamos aqui a regra da cadeia. Que eu já apliquei, né? Fui no embalo aí. Ok. Qual é a derivada dessa função? Tá tranquilo para todo mundo? Tá. Então, tá tudo bem, né? Mesma coisa, menos seno de 2x mais 2. Olha, minha variável aqui é o x, é para ela que eu estou olhando. Quem não é x é constante. E aplicar aqui a regra da cadeia vai dar 2. Ok. Ótimo. Vocês são melhores do que eu esperava. Desculpem aí se eu esperava menos. Então, agora, olha, a gente vai fazer exatamente... Vamos ver aqui o slide, por favor. Vamos fazer uma generalização do que a gente fez. A gente tem agora uma função. Z é uma função de 2 variáveis. Portanto, o gráfico dessa função é uma superfície. Tenho aqui x, y. Vamos imaginar que aqui eu tenho... O gráfico é uma superfície. E aí a gente vai pegar um valor fixo aqui, um número real. Então, x, y. E a gente vai pegar um b, é um número real. 3, 4, 5, 1000, menos 10, tá? E aí a gente vai pegar e construir esse plano aqui. O y igual a b. É um plano, né, gente? Então, você vai pegar aqui y igual a b, vamos supor que seja isso aqui. Esse plano. E aí, esse plano, ele vai seccionar essa superfície. É aquilo que a gente chama traço da superfície no plano. Lembra quando a gente fixou a velocidade lá? Tá? Aí teve o gráfico, ele seccionou a superfície. Então, isso é o traço da superfície no plano. Se você pegar agora um ponto que esteja aqui nesta curva, um ponto genérico de coordenadas x, y e z, certo? Então, este ponto, ele está na interseção. Significa que ele está no gráfico da superfície, peguei um ponto P genérico de coordenadas x, y, z, que está na interseção. Então, ele está no gráfico, tá?
na superfície. Se ele está no gráfico, o z tem que ser igual à imagem do x e y pela função. Certo? Então, esse z, ele é igual a f de x, y. Mas ele também está no plano, tá? Se ele está no plano, tem que satisfazer a equação do plano. O y tem que ser igual a b, aquele valor que eu coloquei aqui, tá? Aí, quando eu substituir aqui, já que o y tem que ser igual a b, eu posso ir lá na regra da função e substituo o x por b, certo? Isso aqui, o gráfico é o quê? É exatamente essa curva que está aqui, tá, gente? A interseção das duas superfícies. Gente, estou sendo clara ou tá? Estão acompanhando, tá? É exatamente o que a gente fez, a gente só está generalizando a ideia, tá? Na hora que eu faço isso aqui, eu tinha uma função de duas variáveis, mas agora eu fixei uma. Então, agora a única variável aqui é o x. Eu posso dizer que eu tenho uma nova função. Vou dizer que ela aqui é g de x. Só x agora para mim é variável, tá? Esse y aí está fixo. E aí, é uma função de uma só variável. Tá? E aí eu vou aplicar o que eu conheço lá do cálculo 1 para essa função. Ok? Então, vamos ver aqui o slide, só para a gente resumir o que a gente fez aqui. Então, a gente tem uma função de duas variáveis, pega um valor fixo, né? Um valor fixo, mas desde com a condição, gente, que, claro, esteja no domínio da função para poder isso aqui estar definido. Tá? E aí, o que vai ser o traço da superfície no plano? Eu agora vou definir uma nova função, né? Que é a g de x, ela é função só da variável x, que é o quê? Pegar a superfície e fixar a segunda coordenada. Tá? Aí, olha só, o que vai ser a derivada dessa função? Pega agora um ponto A. O que vai ser a derivada dessa função no ponto? Não é a função de uma só variável? Eu não sei calcular a derivada da função de uma variável. Então, essa derivada dessa função, vamos supor que agora eu pego um A, esteja em R. Aí eu quero calcular o G' de A. Qual vai ser a derivada da função nesse ponto? Ora, é função de uma só variável. Vou aplicar a definição que eu conheço de derivada da função de uma variável, que eu acabei de colocar ainda há pouco no quadro. Só destacando aqui, g de x, qual é a regra dela? É a f de xb, tá? Então, vou na regra que tiver para essa função aqui, substituo o y por b, ok? Só fazer uma perguntinha básica para vocês aqui. Quanto vai valer f de A? Ou g de A, perdão. F, vocês têm certeza? Quanto vai valer g de A mais h? Está fazendo o papel do x, então vai ficar f, A mais h, e o b é fixo. Muito bem. Então, olha aqui na definição de derivada, lembrando que é o limite, aquela taxa média, né, gente? O g de A mais h menos g de A dividido por h, quando o h tende a zero. Definição de derivada de função, né? Mas agora eu só vou substituir. Mas lembra que essa g, ela é essa daqui. Portanto, g de A mais h é a f. Na verdade, isso aqui vai ser assim, o limite, que é g de A mais h, é a f, em que o x está valendo A mais h, o y é b. Que é g de A? Aquilo lá, menos f de AB, dividido por h, tá? Então, na verdade, a derivada dessa função, se eu escrever ela em função de f, é isso aqui, ok? Isto aqui é o que se define como a derivada parcial da função f, né, que usa essa notação aqui,
derrom de f. Aí eu vou dizer, eu estou considerando ela como uma função de quem? De x, né? Estou enxergando ela, o x que está variando, o y está fixo. Então, estou derivando f em relação a x. E aqui, qual é o ponto que eu estou calculando? O x está valendo a e o y está valendo quanto? Está valendo b, tá? Então, isso que é a derivada que a gente define como a derivada parcial, né? Em relação à variável x. Então, recapitulando o que era. Tinha uma função de duas variáveis, fixei o y, atribuí ao y um valor constante, ficou uma função de uma só variável. A derivada dessa função, que agora é de uma só variável, é isso que a gente diz que é a derivada parcial de f, da função de duas variáveis, em relação à variável que ficou sendo a variável da função. Fácil ou difícil? Fácil, porque se você sabe, se você veio preparadíssimo lá do cálculo 1, não vai ter problema nenhum, certo? Vamos ver aqui o slide. Então, é isso, gente. A derivada da função g num ponto aplica a definição. É o que a gente chama a derivada parcial de f em relação a x. Essa é uma das notações. Daqui a pouco a gente vai ver outras notações, né? Esse aqui a gente fala derrom, que é um d redondo, tá? De f em relação a x. Sempre atenta, ó. Aqui eu estou dizendo quem é a variável agora na função. É o x, tá? E aí, tá, então vamos fazer primeiro um exemplo, antes da gente passar. Vamos supor agora que eu tenho essa função aí de duas variáveis. Então, f de xy é a função que tem como regra x ao quadrado mais 2y. E aí, o que a gente quer? A gente quer calcular a derivada parcial dessa função. Vou ver o slide lá, só para o pessoal enxergar. A gente quer calcular a derivada parcial dessa função em relação a x no ponto 2, 3. O que é isso, gente? O que é isso que estão pedindo? Está dizendo assim, ó. Vai na função, que é a função de duas variáveis, e fixa uma das variáveis. Quem é que eu vou fixar? É o x ou é o y? Aí eu já vi duas respostas, x e y. Quem é que vai me dizer isso aqui, olha? Está dizendo aqui, derive f em relação a x. Então, essa aqui fica como sendo a variável, tá? Essa vai ser a variável da função. Então, significa que a outra tem que ficar fixa, certo? Então, significa que posso fazer assim, vou construir uma função g, aquela g que a gente definiu aqui, fazer assim. Vou construir a função g, que é função da variável aqui. Quem vai ser ela? Ela vai ser a função f, onde eu vou fixar o y em 3. Então, ela vai ser a função fx, o y está fixo em 3. Ok? Quem vai ser essa função aí? Qual é a regra dela? Isso, vai bem aqui na regra, substitui y pelo valor aqui. Então, vai ficar agora x ao quadrado mais 6. Pronto, está aqui a função g, que é uma função agora só da variável x. Então, derivada parcial de f em relação a x no ponto 2, 3, é você calcular a derivada dessa função g, em que ponto? No valor do x agora, certo? Que é 2. Aí pronto, eu calculo g' de x.
Aí todos nós somos especialistas em derivar essa função. Vai dar quanto? 2x. E agora eu aplico no ponto que está pedindo. Tá? Então, derivada parcial de f em relação a x no ponto 2, 3 é g', calculado no 2, como está aqui em cima, e vai ficar 4. Certo? Simples assim. É difícil isso? É difícil isso? Até o momento, não, certo? E não vai ficar, gente. Tá, daqui a pouco aí a gente vai fazer mais exercício, mas a gente vai logo ver também se eu fixo a outra variável, que aí a gente trabalha junto, tá? Então, olha, eu vou ter, vamos ver o slide. Eu tenho a mesma ideia, né? Eu vou fazer a mesma coisa para, se eu faço o contrário, agora eu fixei o y, se eu fixo o x, tá? Então, eu tenho aqui a mesma coisa, uma função de duas variáveis. Gráfico é uma superfície. Só que agora eu vou pegar um plano paralelo ao plano YZ. Então, Z é uma função de duas variáveis. Eu pego uma constante, um A pertencente a R fixo. Aí eu tenho aqui a superfície. E agora eu vou pegar esse plano aqui, peguei um valor A, eu vou pegar esse plano aqui, ó. X igual. Então, eu tenho a superfície, vou fazer a interseção, tá? A superfície com o plano x igual a A. Traço da superfície no plano, tá? Aí é aquele mesmo raciocínio que eu fiz aqui. Se eu pegar um ponto agora, então o plano agora está aqui, ó, vai cortar aqui assim, corta essa curva. Se eu pegar um ponto que está nesta curva, este ponto está na superfície, então ele tem que satisfazer essa equação. Ele está no plano, o plano agora é x é igual a A. Tá? Então, quando eu substituo aqui, vai ficar Z igual a F de x, só que o x está valendo A. Tá? Então, isso passa a ser uma função de uma só variável, vamos chamar essa função de H de Y. É função de uma só variável. Tá? Aí, a derivada dessa função em um ponto. Como é que é a derivada dessa função num ponto? Vou pegar um ponto B aqui, em R. O que vai ser a derivada da função H num ponto B? Definição de derivada de função de uma só variável. É o limite da taxa média. Então, é você pegar H, no ponto final, B mais um acréscimo aqui, menos o valor inicial. H aplicado no ponto B, dividido pelo incremento que a gente está fazendo aqui. Okay? Mesma definição, tá, gente? Só substituir a função G por H. Ok? Mas só observa que, só vou substituir aqui, vou usar a regra agora da função H. Quem é H de H grande B mais H pequeno? Ficaram dois Hs. Quem é isso aqui, gente? Vocês foram embora e não me falaram? Já tem muito tempo, né? Se quem é H de B mais H? Tem que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Vamos lá. H de Y é a função que tem como regra f aplicado no a y, certo? Portanto, quanto vale H de B? Fala aí para mim, por favor. Vou dar uma dica aqui. F, estou substituindo a variável, ó, onde tem a variável, põe B. AB. Quanto vai valer H de
B mais um H pequeno. F de A, B mais H. Simples assim. É simplesmente o que a gente vai colocar aqui. Então, isso aqui é a função F em A e o Y está valendo B mais H. Menos, isso aqui é a função F, A é fixo, e o Y está valendo B, dividido por H. Tá? Então, veja só que agora a gente está variando aqui na segunda coordenada. Tá? Isto é o que a gente chama a derivada parcial, mesma notação da função, em relação a quem que é que está variando agora. É a segunda coordenada que ficou como variável, então, em relação a y. Segunda, porque a segunda a gente chama de y. Em que ponto o x está valendo A e o y a gente aplicou em B, tá? Então, é o mesmo raciocínio que a gente fez para a primeira, só que agora o x está fixo e é o y que está sendo variável, ok? Então, vou pegar a mesma função que a gente pegou ainda há pouco, que não sei mais também qual era ela. X ao quadrado, eu acho que era x ao quadrado mais 2y. A gente calculou a derivada parcial da função em relação a x. Agora eu quero calcular a derivada parcial dessa função em relação a y no ponto 2, 3. O que vou eu fazer? Olha só, ele está dizendo, pega essa função e olha ela como se fosse função só da variável y. Então, x é constante, tá? Então, primeiro, vou criar uma nova função, h, que é só função do y, h de y. Que essa função é a função f original, em que o x está fixado em quanto? O valor que está pedindo aqui. Fixei o x em 2 e y passou a ser a variável. E qual vai ser a regra dessa função? Está aqui, gente. Substitui x por... Vai ficar 4 mais 2y. Pronto, é função de uma só variável. E o que é a derivada parcial de f em relação a y no ponto que está pedindo? É você derivar essa função h e aplicar no ponto, aqui no y, né? E aplicar em 3. Simples assim, tá? Então, sei derivar a função h? Há muito tempo que eu sei fazer isso. Quanto é a derivada da função h? 2. Não ficou até sem graça, porque ainda é constante. Agora, eu vou aplicar no ponto que está pedindo aqui. Então, a derivada parcial de f em relação a y no ponto 2, 3 é a função, a derivada da h aplicado no ponto 3, né? Mas como ela é constante, dá o mesmo valor. Ok? E o que ela representa? A taxa de variação dessa função aqui, neste ponto, tá? Se você mantém o x fixo e o y é que está variando. Para cada unidade de variação em y, como é que está variando esse valor aqui, do f de xy, z. Ok? E ela, não esqueça que ela representa o traço da superfície no plano x igual a A, né? Já falei isso ainda há pouco. Deixa eu pular aqui, que isso aqui nós já vimos. Então, gente, a gente pode generalizar. Veja que aqui estamos calculando num ponto particular, mas aí eu posso usar esse mesmo raciocínio para um ponto xy qualquer, certo? Ponto genérico, xy. Então, olha, veio aqui o slide. Eu tenho a derivada parcial de uma função agora num ponto xy qualquer, tá? Eu só não estou substituindo x por a, é a única coisa, tá? Mas é a mesma coisa, está derivando em relação a x, significa que é o x que é a variável. Então, você vai calcular aqui
Aonde é que vai estar a variação? Na primeira coordenada. F de x mais h, y está fixo, olha, não mudou. O x é que mudou, tá? É a mesma definição, tá? Aqui em relação a y. Só não estou escrevendo, não estou substituindo y por b, nem x por a. Estou falando de forma genérica, tá? E aí, olha, a gente vai já fazer esse exercício, eu vou tratar isso sem fazer esse processo de substituir para enxergar, tá? Porque por isso eu fiz aquela revisão, eu vi que vocês estão ótimos em enxergar lá, se tiver Y, se tiver A, B, um caminhão. A gente não vai fazer essa substituição, a gente vai pegar essa função aqui e eu só vou enxergar. Se eu estou derivando em relação a x, isso para mim é uma constante, né? Se eu estou derivando em relação a y, então isso para mim é uma constante, tá? É só... Então, olha só, se eu preciso ver aqui o slide, para eu fazer a derivada parcial, um ponto genérico em relação a x, eu olho para a regra que eu tiver para essa função f de x, eu vejo y como se fosse uma constante, e aí eu derivo só em relação a x, certo? E a mesma coisa vai acontecer quando eu quiser calcular a derivada parcial em relação a y. Então, quem é a variável? É o y. Então, eu olho para a regra, o x para mim é uma constante, tá? E eu derivo em relação a y. Então, vamos fazer aqui uns exercícios. Vamos pegar ainda, por favor, mantenha o slide aí só para eu copiar aqui. F de xy é x ao quadrado y mais xy ao quadrado. Aí a gente quer calcular as derivadas parciais no ponto 2, 1. Ok, derivada parcial de f em relação a x no ponto 2, 1. Pô, gente, eu tenho duas maneiras de fazer isso. Aí fica a escolha, né, de vocês. Eu quero calcular a derivada parcial em relação a x no ponto 2, 1. Né? Isso significa o quê? Que eu vou tratar, quem é a variável da função, que eu digo em relação a x, vai ser x, tá? Então, eu vou pegar aquela função e vou fazer a interseção dela com o plano y igual a 1, certo? E aí ela deixa de ser função de uma só variável. Então, você pode criar essa função de uma só variável e derivar essa função, se preferir, tá? Vou fazer esse primeiro caminho aqui. Já que é em relação a x, então a variável aqui é x, tá? O y eu vou fixar aqui, o y fixo. E, portanto, eu vou criar aquela função g, ou o nome que você quiser dar para ela, tá? Então, eu vou definir aqui uma função g, que vai ser uma função de uma só variável, que é a interseção dessa com o plano y igual a 1. Ou seja, eu vou fazer f de x, 1. Aí eu vou na regra da função, e onde tiver y, eu vou substituir por 1. Eu crio uma nova função que agora só tem x como variável. Então, vai ficar aqui, vai ficar 1, vai ficar x ao quadrado, mais, aqui também vai ficar 1. Ah, tá quase trocando aqui, porque tudo 1, fica sem graça, gente. X, ok. Pronto, está aqui a função, a interseção. Ela é uma função só da variável x. E o que é a derivada parcial de f em relação a x no ponto 2, 1? É eu derivar essa função g e aplicar no ponto, que agora o x aqui está valendo 2. Ok? Aí eu pego essa função g, derivo como g' de x. Aí a gente sabe derivar essa função, vai ficar 2x mais 1. Então, a g' de 2. Pronto, agora é só aplicar. 2 vezes 2, 4 vai dar 5. Isso, então, é a derivada parcial da função
no ponto, em relação a x, no ponto 2, 1. Certo? Aí vocês pensam, tem como isso ficar difícil? Não me façam pergunta difícil. Mas está tranquilo, gente? Claro, tá? Claro ali, pronto. Era em relação a x, tá? Então, eu peguei a função, fixei, criei uma função só da variável x. Ok? Aí, deixa eu ver se eu faço logo em relação a y. Vamos fazer, depois a gente faz de outra maneira. Agora, eu quero calcular derivada parcial de f em relação a y no mesmo ponto. Então, olha só, está dizendo, olha quem é que eu vou tomar como variável, o y, tá? Então, significa que eu vou pegar o x, esse valor aqui, vai ficar fixo. Então, eu vou criar a nova função h de y. Quem vai ser ela? Vai ser a função original em que o x está fixado em 2, é f de 2, e ela vai ser só uma função de y, tá? Então, eu vou aqui na regra, vou pegar onde tem x, substituir por 2, vai ficar 4y, mais 2y ao quadrado. Pronto, agora é uma função só de y. Derivada parcial, em relação a y, é a derivada dessa função. A derivada parcial de f em relação a y no ponto 2, 1 é você derivar a função h e aplicar no ponto, que é o y, né, que é 1. Sabemos derivar essa aqui? E muito bem, né? Pronto, derivamos. Tem como errar isso aí, só se você fizer muito esforço, certo? Mas às vezes consegue, né, gente? Então, me falem aí qual é a derivada dela. 4 mais 4y, né? E aí, a gente vai aplicar no 1. Tá? Então, calcular a galinha de 1. Vai ficar 4 mais 4, vai ficar 8, que representa o quê? A derivada daquela função original em relação a y aplicado no ponto 2, 1. Né? Significa que se você está lá no domínio dessa função, fixa o x em 2 e se o y variar uma unidade, a taxa de variação da função do z está sendo de 8 unidades, por variação em y. Ok? Ou a gente também pode resolver isso assim, ó, gente. Solução 2. Posso pegar a função original aqui. X ao quadrado y mais yx ao quadrado. E aí eu quero calcular a derivada da função f em relação a x no ponto 2, 1. Tá? Eu troquei aqui. Botei 2 vezes a mesma coisa. Obrigada. xy ao quadrado. Tá? Olha só. Eu posso pegar essa função aqui, já que eu quero calcular a derivada, eu vou calcular a derivada num ponto genérico, xy. Tá? Não vou criar aquela g intermediária. Eu vou olhar para essa função aqui, e aquele exercício que fizemos aí no início da aula. Eu vou derivar essa função aqui em relação a x. O que não é x é constante, certo? Então, me digam, derivada da primeira parcela em relação a x. 2 xy, né? Porque y é uma constante, então, você coloca a constante e vai derivar
a função. Derivada de x quadrado, 2x. Então, vai ficar 2xy. 2xy. Aí, a gente vai derivar agora a segunda parcela. Derivada de x, y ao quadrado. Y ao quadrado, porque a constante, repete a constante, deriva a função. A y ao quadrado é a constante e a derivada de x é 1, tá? Então, fica... Agora, isso aqui, então, eu tenho a derivada parcial dessa função em relação a x em um ponto qualquer. Agora, eu aplico no ponto que está sendo pedido, certo? Então, a derivada... E agora, então, que eu vou substituir o x e o y. Derivada parcial de f em relação a x no ponto 2, 1, tá? Então, x está valendo 2, vai ficar 2 vezes 2 vezes 1, mais o y ao quadrado, que é 1, certo? Que vai ficar 4, vai ficar 5. E deu 5 na outra, ou deu diferente, gente? Tinha que dar, né? Mas eu não lembro ter escrito 5. Ah, tá ali. Ok. E aí a outra, derivada parcial em relação a y, derivada parcial de f em relação a y. Então, no ponto 2, 3, primeiro a gente vai calcular de forma genérica. Então, eu vou olhar para a função, aqui é y. O que não for y é constante, tá? Então, agora eu estou olhando uma função de y. Derivada de x ao quadrado y, em relação a y. X ao quadrado, por quê? X ao quadrado é constante, então coloco a constante e vou derivar o y. Derivada de y é 1, ok? Mas, agora eu quero derivar isso aqui em relação a y. O que não é y é constante. Repete a constante. Derivada de y ao quadrado, 2y. Vou colocar o 2 aqui na frente. Pronto. Eu tenho a derivada dessa função em relação a y em um ponto xy qualquer. E agora, então, que eu aplico no ponto que estou querendo. Então, derivada parcial de f em relação a y no ponto 2, 1, certo? É só você substituir aqui. E eu já vou colar quanto deu na outra aqui, gente. 8. Tá? Que vai substituir esses valores aqui. Gostaram mais daquela opção ou dessa aqui? É, muito bem, né? A gente só não tem que se perder, gente, que tiver y, x lá. Foca, quem é a minha variável? É x. O que não é x é constante. Quem é a variável é y, o que não é y é constante. Não é porque a constante chama y que eu não sei mais tratá-la como constante, né? Então, vamos calcular essa aqui, ó. Tenho f de xy, 2x cosseno de x mais 2y. Agora, a gente vai exercitar um pouco a técnica, mas não esqueçam do conceito, certo? Na hora que você está calculando derivada parcial, o que você está calculando? O que representa em relação a x e em relação a y? Então, queremos calcular o quê? Queremos calcular as derivadas parciais em relação a x e y no ponto π. Ou y. Então, vou de forma genérica calcular a derivada parcial dessa função num ponto xy qualquer, né? E depois a gente aplica no ponto que está querendo, tá? Então, vamos olhar aqui para a função. A gente quer derivar essa função em relação a x. Estou olhando para esta função e só x é variável. O que não é x lá é constante. Então, vou destacar aqui, ó, x. O resto é constante aí. É um produto, né, gente? Tem um produto de duas funções, então vou aplicar a regra do produto.
Aí, deriva a primeira, derivada de 2x, em relação a x. Vai ficar 2, aí repete a segunda, cosseno de x mais 2y, mais, eu vou conservar a primeira, e derivar a segunda agora, vou colocar aqui. Aí eu quero derivar cosseno de x mais 2y. Em relação, vai ficar menos seno de x mais 2y. E tem que aplicar, olha, a regra da cadeia aqui. Aí eu vou derivar a função x mais 2y em relação a x. Derivada de x vai dar 1, certo? Mais derivada de 2y, 0, porque é constante. Então, vai ficar só 1 aqui. Vou colocar aqui para a gente lembrar, que porque a gente aplicou a regra da cadeia. Só vamos arrumar aqui. Então, de um ponto genérico, vai ficar 2 cosseno de x mais 2y mais, menos aqui, vai ficar menos 2x seno de x mais 2y. E agora, pronto, já tenho para um ponto qualquer, é só aplicar aqui no ponto que a gente está querendo, derivada de f em relação a x no ponto π. Tanto x como y, vamos substituir por π, vai ficar 2 vezes cosseno, aqui vai ficar 2 com 3, 3π, menos x está valendo π, e também seno de 3π, certo? Quanto que é cosseno de 3π? Dá quanto? 2, olha só. Está bem aqui, 2, a volta toda dá 2π, aí mais π, né? Vai dar menos 1 aqui. Vai ficar menos 1 vai ficar menos 2. E seno de 3π está bem aqui também, né, gente? Então, seno 0. Aí. Então, ficou só menos 2 aqui. Que vai dar 0. E agora, a gente vai derivar a função em relação a y. Em relação a y, para um ponto genérico. Então, vamos lá, gente. Deixa eu destacar agora que x mais, agora é o y, que é a variável. Destacar aqui, ou mais 2y. Vamos lá. Derivada dessa função em relação a y. Vocês pararam aí, gente? Menos 2x. Ó, eu só vou, ela está dizendo, eu concordo. Menos 2x seno mais vezes 2 ou só, tá, mais para acrescentar, né? Então, olha só. A função aqui é cosseno, certo? O que está sendo multiplicado pelo cosseno é constante. 2x é constante em relação a y. Então, repete a constante, repetimos aqui, e deriva a função. Derivada do cosseno que deu menos seno, tá? Por isso esse menos aqui na frente. Aí a derivada vai cosseno, de x mais 2y. Agora a gente vai aplicar a regra da cadeia. Vamos derivar aqui o arco, tá? Derivando isso aqui em relação a y. Derivada de x é uma constante, vai dar 0. E derivada de 2y vai dar 2, tá? Então, é o que estava aqui. Então, o 2, vamos passar para cá, vai ficar menos 4, certo?
Tá ok, gente? E agora é só aplicar aqui no ponto que a gente está querendo aqui. Ok, que aí vai dar 0, né? Tranquilo? Antes da gente calcular essa, tem algumas notações que a gente vai encontrar para as derivadas parciais, tá? Além dessa que é a mais usual aqui, tá? Mas também você pode encontrar assim, olha, se a gente está chamando aqui a variável independente de z, então pode usar também essa letra, derivada parcial de z, no lugar da função f, tá? Também usa-se essa notação aqui, olha, o nome da função com a letra aqui embaixo da variável em relação a qual você está derivando, tá? Então, derivada parcial em relação a x, é o x que aparece lá, tá? Como também a gente pode encontrar essa notação do 1 aqui. O que esse 1 aqui está representando? Que você está derivando em relação à primeira variável da função, tá? E também pode, são as mesmas coisas, só com a letra D, tá? Então, a derivada parcial da função em relação a x, em relação à primeira variável. Então, a gente pode encontrar também essas notações. E análogo, quando for em relação a y, só trocando aqui, em relação a y, dizer em relação a y, tá? Colocando aqui em relação a y. O y, no caso, é a segunda variável, então, em relação à segunda variável. E são as mesmas, só agora eu vou trocar em relação à segunda variável. E tudo que a gente disse para a função de duas variáveis, a gente aplica para a função de 3 variáveis, de 4, de 5, tudo que a gente disse com relação às derivadas parciais. Tá, gente? Suponha que a gente tem uma função de 3 variáveis. Então, vamos já fazer aquele exercício, só generalizar logo aqui. Suponha que eu tenho, gente, agora, W é uma função de 3 variáveis, x, y e z. Tá? Então, eu posso também fixar duas delas e considerar apenas uma como uma variável. Tá? Então, eu posso, fixei y, fixei z. Criei uma nova função que seria assim, g de x, que é AF, onde estou fixando isso aqui em um B, estou fixando isso aqui em um C. É uma função de uma só variável. Se eu derivo essa função aqui em relação à variável, isso é a derivada da função original em relação a x, tá? É o quê? Estou fixando y e b num ponto A, B, C. É a função g' aplicada no ponto A, tá? E aqui a mesma ideia. Eu posso fixar o y, o x e o z. Estou derivando em relação a y. Eu posso fixar o x e o y. Aí a variável passa a ser z. Entenderam que é o mesmo processo? Só vou mudar. Então, eu tenho também as derivadas parciais. Vamos ver aqui o slide. Para a função de 3, uma função de 3 variáveis. Aí, ó, derivando a derivada parcial em relação a x. Ó. Quem está variando? É o x que varia, ele vai de um ponto inicial x para um ponto x mais h. As outras duas ficam constantes. Em relação a y, quem varia? O y passa de um valor inicial y para um y mais h. X e z não variam. E em relação a z, é o z que varia. Ok? E assim, se eu tiver a função de 4, 5, 6 variáveis, eu fixo n menos uma delas e deixo só uma variando, ok? Porque a gente vai fazer, vamos voltar naquela anterior, e a gente vai fazer uma, ainda dá tempo também, de 3 variáveis. Então, eu tenho aqui, ó,
f de x, y é x mais y elevado, ou vezes e elevado a x mais e elevado a y. Quero calcular a derivada parcial dessa função em relação a x no ponto 3,2 e também em relação a y no ponto 3,2. É problema para a gente isso? Que bom saber disso. Então, por favor. Então, olha, vou para um ponto genérico, vou calcular a derivada parcial de f em relação a x num ponto genérico x, y. Significa quem? Olha quem está me dizendo. Olha para a função como sendo função da variável x. O que não for x é constante, tá? Se você tiver dificuldade com y, chama de A, chama de B, chama de José, de Ana, de Manuel, mas tudo bem se você tem problema com y, né? Aí passa a enxergar ele como constante. Então, vamos lá, gente. Vou derivar em relação a x. Essa é a variável. Essa é a variável. O resto é constante. Vocês poderiam me ajudar dizendo o que vai dar essa derivada? A gente tem um produto, né? E tem a variável de um lado do outro, então é uma regra do produto aqui. Então, deriva a primeira, derivada de x mais y. Vai dar 1. Derivada de x dá 1. Derivada da constante é 0. Então, vai dar 1. Então, repete a segunda. Vou deixar 1 aqui para depois saber de onde veio. Aí, eu repito isso aqui, elevado a x mais e elevado a y, mais... Repete a primeira e deriva a segunda. Agora, eu quero derivar e elevado a x mais e elevado a y. Derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Mas, derivada de e elevado a y. 0, aquilo é uma constante, tá? Então, é uma constante, derivada constante é 0. Pronto, é só arrumar aqui, que não tem mais nada para fazer. Ficou e elevado a x mais e elevado a y. Ficou nada, né? X mais y e elevado a x. Se preferir colocar o elevado a x em evidência, faz. E aí, a gente quer aplicar agora no ponto 3,2. Bom, é só substituir aí. Sério que foi o ponto 3,2? Vai ficar e elevado a 3, que o x está valendo 3, o y e elevado ao quadrado, e aqui vai ficar 5, o x está valendo 3 e elevado a 3, dá para somar esse com esse aqui, vai ficar 6 e elevado a 3 mais e elevado ao quadrado. Ok? E a gente quer calcular agora a derivada em relação a y. Um ponto genérico. Pronto, agora y é que é variável, né? Mesma coisa, tem dos dois lados. Portanto, vou aplicar a regra do produto. Derivo a primeira, vai dar o quê, gente? Vai dar a mesma coisa. Vai dar 1, porque a derivada da constante é 0, derivada de y é 1. Vai ficar 1, repete a segunda. Conserva a primeira e repete a segunda.
deriva a segunda, perdão. Deriva a segunda. Derivada de e elevado a x, 0, que é constante. E derivada de e elevado a y é o próprio e elevado a y, certo? E agora é só aplicar no ponto. Eu achei essa extremamente sem graça. Por isso, a gente vai fazer mais uma antes de ir embora, né? Porque não... Nem mudou. Tá, é só aplicar no ponto ali, né, gente? Acho que não tem problema. Deixa eu ver aqui no slide. Uma é de 3. Vamos ver aqui. Agora eu tenho uma função de 3 variáveis e quero calcular as derivadas parciais dessa função. Então, f de x, y, z x, y, z dividido pela soma dos 3. Vou derivar essa função em relação a x, que significa isso. Olha para a função onde só x é variável, tá? O y e o z vão funcionar como constante. Então, vamos enxergar, a variável está só aqui, x e x. Mas ela está no numerador e no denominador, né? Então, temos que aplicar a regra do quociente para derivar, ok? Então, você deriva a função que está no numerador. Qual é a derivada, gente, de x vezes y vezes z? Em relação a x, né? Então, constante y, z são constantes, repete a constante y, z, e aí deriva a função. Derivada de x vai dar 1. Então, derivamos a função numerador e mantém a função do denominador, x mais y mais z. Menos, agora, conserva a função de cima e deriva a função que está no denominador. Derivada de x mais y mais z, em relação a x. 1. Derivada de x é 1, derivada de constante é 0, derivada da constante é 0. Então, vai dar 1. Isso tudo dividido pelo quadrado da função que está no denominador, né, gente? Agora é só dar uma arrumada aqui, nós. Vamos ver o que acontece aqui. Vocês estão enxergando a mesma coisa que eu estou enxergando? Porque aqui eu estou vendo x, y, z. X, y, z. Positivo, negativo. Já vamos cancelar, né? Ah, tudo bem, vamos lá. X, y, z. Vou multiplicar aqui, tá, gente? Fazer a distributividade. Mais y ao quadrado z mais y z ao quadrado menos x, y, z. Isso tudo está sobre x mais y mais z ao quadrado. Né? Era isso que eu queria cancelar para... Pode deixar como está, mas olha, a gente tem y ao quadrado, tem y aqui, né? Tem z aqui. Eu posso colocar um fator desse em evidência aí. Y, z. Porque tem y, z aqui, né? Aí vai ficar y aqui. Tem o z aqui, y mais z. Mas, claro, pode deixar também assim. X mais y mais z ao quadrado, tá? Então, quando a gente deriva em relação a x, obtém essa função aí, ok? Será que ainda dá tempo de derivar em relação a y? Acabou, é. Então, posso deixar como dever de casa derivar em relação a y e derivar em relação a z, tá, gente?
Muito obrigada pela presença de todos. Até segunda-feira.